Olá pessoal, bem-vindos ao Maioridade Podcast, nosso bate-papo semanal sobre envelhecimento saudável e longevidade. Meu nome é Ricardo, sou produtor desse podcast, apresento ele junto com o Beto, que é diretor da clínica Maioridade, ele é especialista em longevidade e gerontologia. Nosso bate-papo de hoje é um tema bem legal, é mobilidade e flexibilidade, a prática diária para ter uma vida saudável. Tudo bem, Beto? Tudo bem, que bom. Mais um bate-papo. Vamos conversar mais uma semana. Isso, acho que é bom, o tema é legal. Acho que é um link, né, com o que a gente tem falado nos últimos podcasts. É uma continuação. Até porque esse assunto mobilidade, ele pode ter diferentes abordagens, né? A flexibilidade também. Então, é importante a gente falar sobre ele. E é um tema que, para as pessoas que se encontram na maturidade, ele é muito interessante porque muitas vezes não é associada, né, a importância de você ter uma mobilidade, você ter a flexibilidade, para você continuar realizando as suas atividades diárias com muita eficácia, com muita tranquilidade até na hora de realizá-las. Eu ia até começar com essa primeira parte que você já está introduzindo, que eu acho bem legal, que é, primeiro, as pessoas acham que, eu também me confundo muito, o que é mobilidade e o que é flexibilidade. As pessoas acham que são sinônimos, mas quais são as diferenças entre mobilidade e flexibilidade? Você pode dar para a gente, uma geral? A gente pode pensar na mobilidade como uma qualidade mais ampla do que a flexibilidade. A mobilidade depende da flexibilidade. Então, a flexibilidade é uma forma de você melhorar o teu componente elástico, né, dos teus músculos, de você melhorar a amplitude do teu movimento, que vai proporcionar uma melhor mobilidade geral. Então, quando a gente pensa, as pessoas fazem, eu vou fazer um alongamento. O alongamento serve para quê? O alongamento serve para alongar o teu músculo, trabalhar nessa amplitude de movimento, alongando os teus músculos, que vai melhorar a tua mobilidade, que vai melhorar a amplitude do movimento da tua articulação. Cada articulação que a gente tem, ela tem uma amplitude de movimento. Então, quando você, por exemplo, movimenta teu braço, quando você levanta teu braço, ou quando você levanta e flexiona a tua perna, quando você gira o teu tronco, você tem amplitude de movimento. Essas amplitudes de movimento podem ser limitadas pela diminuição da sua capacidade de flexibilidade. Então, você diminui a sua flexibilidade e a tua mobilidade vai estar diminuída. Por outro lado, a gente também pode pensar na mobilidade de uma maneira mais ampla, no sentido da mobilidade, no sentido do movimento nas atividades que nós realizamos. Entendi. Então, muitas vezes nós podemos pensar na mobilidade na capacidade de deambular com eficiência, na capacidade de correr com eficiência, na capacidade de realizar os movimentos, né, amplos, que a gente pode fazer, então, movimentos coordenados com uma certa mobilidade. E é importante a gente, né, começar a entender que quando nós envelhecemos, uma das condições ou das características naturais que acontece com o envelhecimento é a diminuição da amplitude de movimento, é a diminuição da mobilidade, e a gente vai falar ao longo, né, do nosso bate-papo sobre essas características. Esse enrijecimento é natural, né? Se a gente não trabalha com essa flexibilidade, a gente vai enrijecendo. A gente já falou sobre isso, né? Isso, a gente tem abordado, né, com bastante, com algum ênfase nesse tema, porque muitas das condições, né, que a gente encontra no envelhecimento, quando a gente fala da dor, quando a gente fala da redução da velocidade da marcha, quando a gente fala da dificuldade das pessoas, muitas vezes até em fazer as atividades comuns, como lavar a cabeça, enxugar a cabeça, lavar as costas, calçar uma meia, fazer as unhas dos pés, cortar as unhas dos pés. Muitas dessas atividades que envolvem cuidado pessoal estão muito atreladas a uma diminuição da mobilidade por conta de redução de flexibilidade, por conta de redução de força. Então, quando a gente está falando
dessas capacidades, até para deixar ainda mais claro, a flexibilidade é uma capacidade física, ela é desenvolvida, ela é treinável, né? Legal. A força é uma capacidade física, ela é treinável, a gente desenvolve força. Da mesma forma, a capacidade aeróbia, a resistência aeróbia. Da mesma forma, a potência muscular. Então, são capacidades físicas. A mobilidade, ela vai vir num conjunto, numa somatória dessas capacidades que vão fazer com que você tenha uma maior ou uma menor mobilidade. Então, nesse sentido, se você reduz a sua força, você pode reduzir a sua mobilidade? Sim, reduz por quê? Para eu levantar meu braço, eu dependo, além, né, da amplitude do movimento, da capacidade de alongar um músculo e todo um conjunto de grupos musculares, eu também dependo de força para levantar aquele braço. Para levar uma mão nas minhas costas, eu preciso tanto de uma capacidade de contrair alguns músculos, quanto de relaxar outros músculos. Então, a mobilidade também está atrelada a uma capacidade de coordenação entre músculos, que nós chamamos de uma coordenação intramuscular. Então, o que é essa coordenação intramuscular? Para eu puxar meu braço aqui, por exemplo, para eu lavar minha cabeça, o movimento do meu deltoide trazendo o meu ombro para cima, do meu bíceps flexionando o meu cotovelo, ele é oposto por outros músculos, que são os antagonistas. Então, eu tenho que ter uma capacidade de relaxamento de alguns músculos e de contração de outros músculos, para que essa mobilidade seja preservada. Quando eu trabalho exercícios de alongamento que vão melhorar a minha flexibilidade, os exercícios de alongamento vão então melhorar a minha flexibilidade. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o elemento contrátil do músculo, eu vou fazendo essas ativações musculares e melhorando essa coordenação entre os músculos. Quando eu aumento a força de um músculo, eu também consigo, né, aumentar a amplitude daquele movimento, exatamente porque eu tenho mais força para tracionar aquele membro numa amplitude maior. Então, essa mobilidade é um conjunto de capacidades que vão fazer com que a minha mobilidade seja mantida. E entre essas capacidades que a gente está falando, você colocou aqui como tema, né, flexibilidade como prática. E, na verdade, a prática, quando a gente está falando de flexibilidade como prática cotidiana, a gente está falando muito, e a gente pode trabalhar muito essa questão das micromobilidades e das macromobilidades. A gente vai entender isso também no decorrer da nossa conversa e vai entender também como isso é possível a partir de um trabalho cotidiano, que é importante a gente manter essa ativação constante, porque nós somos, né? Nós temos diversas articulações que proporcionam grandes amplitudes de movimento, e o conjunto, né, dessas mobilidades é que proporciona com que a gente seja capaz de realizar tantas atividades, desde o escrever, né, numa coordenação motora fina que exige, né, uma amplitude de movimento menor, e mais dos mais dedos, fino, né, uma né? capacidade de coordenação motora fina, mas que também, na medida que eu perco a mobilidade dos meus dedos da mão, eu tenho mais dificuldade em escrever, eu tenho mais dificuldade em segurar uma caneca, eu tenho mais dificuldade em cortar. Então, por exemplo, é comum a gente encontrar pessoas, por conta, né, da diminuição da mobilidade das mãos, terem dificuldade em segurar uma caneca, terem dificuldade de fazer atividades de coordenação motora fina. Como que eu preservo isso? Existe possibilidade de eu preservar isso? Por isso, essa prática cotidiana, esse cuidado com as nossas articulações. A gente está falando muito em prevenção e em saúde articular quando a gente está falando nessa mobilidade e flexibilidade, né? Essa prática diária para cuidar das nossas articulações. Muitas vezes a gente está pensando muito nos músculos e a gente não entende muito a importância da articulação, a importância de manter, né, a saúde dessas articulações ao longo da vida. Eu até ia falar sobre isso. Às vezes acho que é até um pouco menosprezo, né, da parte de quem faz uma atividade, deixar um pouco de lado o alongamento, né? Deixar essas atividades que às vezes se sente um pouco de dor, desconforto, né? Para fazer a atividade do alongamento. Mas as pessoas, até por mim, né? As pessoas acabam deixando um pouco mais de lado e focam mais no exercício, né? Isso é uma prática que eu acredito que seja muito ruim, né? O alongamento deve prevenir uma pancada de coisa, né? Na nossa saúde geral, né?
eu acho que, em primeiro lugar, faz parte muito de você ter a compreensão da importância. Para tudo que a gente vai fazer, quando a gente compreende melhor a importância, a gente daí sim zela pela sua execução. Então, quando eu passo a ter uma compreensão maior da importância dos exercícios de alongamento, eu vou fazer mais esses exercícios e também vou realizá-los de uma forma correta. Existem diversas controvérsias quando você fala o alongamento previne lesão, o alongamento não previne lesão. E até porque existem, né, situações nas quais a lesão, independentemente do grau de flexibilidade ou de mobilidade, você pode acontecer. Se for uma lesão por trauma, se você torcer o teu tornozelo, se você está descendo uma escada e sofre uma queda, se você vai fazer um movimento e exige muito do teu corpo com peso excessivo, ou se você está fazendo um desporto e jogando tênis ou jogando futebol e de repente você tem uma lesão. Veja, os atletas normalmente, né, no componente treinamento, a flexibilidade é fundamental. Você vai encontrar na maior parte dos atletas, mesmo dentro, por exemplo, do fisiculturismo, o alongamento e a flexibilidade é extremamente importante e as pessoas têm rotina de treinamento. Sobretudo aquelas pessoas que são sérias naquilo que desenvolve, que têm preparadores sérios naquilo que desenvolve. É muito comum, antes de jogo de futebol, ou o cara vai ser substituído, ele já está puxando a perna para trás, já está fazendo alguma coisa. Tá fazendo, isso, né? Mas isso não é o treinamento propriamente dito. A gente sempre vê a pessoa alongando o cara daqui a atleta. Isso. Né? Agora, o treinamento propriamente dito, ele não acontece ali. Né? Ali você está vendo um movimento ali que ele está fazendo. Existem treinamentos específicos, né? Que você vai ter uma prática que pode durar 20 minutos, 30 minutos, para alongar essas articulações. No caso do dia a dia, o que é importante? E a gente sempre faz até uma comparação, né? Se você fica muito tempo parado, naturalmente o teu corpo, quando você se movimenta, ele pede uma espreguiçada, ele pede um movimento. Se fica muito tempo no sofá, de repente você tem que... Ah, meu Deus, quando você acorda de manhã, o teu corpo pede uma espreguiçada. O que é aquilo? Aquilo é um alongamento natural, o teu corpo está pedindo aquilo. Por quê? Porque ele sente necessidade desse movimento mais amplo, porque... normalmente as nossas posturas, elas têm, né, pela própria condição que nós sentamos, que nós deitamos, nós sobrecarregamos determinada porção do corpo, gerando aquilo que a gente falou no outro dia, que é o estresse mecânico. Então você pede aquilo. Ah, mas ok. E na medida que você vai envelhecendo, por exemplo, quantas pessoas conseguem, ao flexionar o tronco, tocar a mão no chão? Quantas pessoas, por exemplo, conseguem dobrar o joelho e segurar a ponta do pé? Quantas pessoas conseguem levar a mão atrás da cabeça e segurar o cotovelo, levar as duas mãos? E são testes muito simples que a gente faz para avaliar, por exemplo, a mobilidade do ombro, que é o fato de você colocar uma mão por cima da cabeça, a outra por trás, e ver a distância que você tem das mãos. Você está avaliando a mobilidade do teu ombro. E o que acontece? Se eu tenho uma mobilidade da articulação do ombro diminuída, ela é uma articulação extremamente importante para quase todas as atividades que eu vou executar no dia a dia. Em qualquer altura que eu for levantar uma coisa no armário, se eu for guardar alguma coisa numa prateleira, se eu for retirar alguma coisa, se eu for segurar, tudo isso depende da amplitude da mobilidade dos ombros. O que acontece, né? E a gente, quando está falando disso, a gente está falando sobretudo desse público que é o público que se encontra na maturidade, se encontra, né? As pessoas maiores de 50, de 60, de 70 anos. Como que está a amplitude de movimento dos ombros? Como que é essa saúde articular dos ombros? Se eu tenho pouca força na musculatura que sustenta o meu braço, e as pessoas pensam que o braço está aqui, né? Que o braço simplesmente está aqui e ele começa nessa porção aqui, né? Que o braço, na verdade, ele é um conjunto de músculos que dão sustentação para o braço. Envolve o teu peitoral, envolve o teu grande dorsal, envolve o teu deltoide, e daí você tem os músculos específicos que estão aqui no braço, né? O teu bíceps braquial, o teu tríceps, que saltam a articulação aqui, né, escápulo humeral, e que dão a estrutura para você fazer o movimento. Mas todos os movimentos mais amplos dependem de outros músculos que têm que estar devidamente, não apenas fortes, mas também flexíveis, para que esses movimentos sejam
possíveis. Então, quando a gente está falando dessa saúde articular, a gente está falando do cuidado que eu tenho que ter com um conjunto de músculos que deve ser alongado, que deve ser mobilizado cotidianamente, e daí isso é importante falar, por quê? Porque a flexibilidade, a mobilidade articular, elas são perdidas todos os dias. Uhum. Em pequenos graus, a gente vai perdendo essa mobilidade todos os dias. Ela é diferente da força e da resistência aeróbia, que nós perdemos de uma forma mais lenta. A mobilidade nós perdemos sim. É só ver se a gente comparar a gente com nossos filhos, netos, né? É só ver a diferença de uma criança, da quantidade de coisa que uma criança faz com muito natural e que a gente vai ficando muito mais difícil para a gente fazer, né? Determinados movimentos, né? Mas isso é uma coisa legal, isso, voltando um pouquinho, elas são na verdade, as diferenças que eu perguntei entre mobilidade e flexibilidade, na verdade, é um conjunto que elas se conectam, né? Então, elas são diretamente ligadas, né? Você precisa ter uma flexibilidade alta, a força, são todas essas qualidades que têm que estar ligadas para você ter uma boa mobilidade, correto? Sim, então imagine, quando a gente explica, né, e já falamos em outros pods também, que a força, a sarcopenia, a perda da força, ela faz com que você tenha uma redução do número, né, de fibras musculares. Não esqueça, quando a gente está falando de flexibilidade, por exemplo, quando eu estou alongando o músculo, eu estou alongando aquelas fibras, tá certo? Aquelas fibras estão sendo alongadas para quê? Para que eu mantenha determinada amplitude de movimento. Mas a flexão do meu cotovelo, a extensão da minha perna, a extensão ou a flexão do meu ombro, quando eu vou realizar, elas dependem de músculos que também vão fazer com que essa articulação se movimente. Então, se eu perco força, naturalmente eu vou diminuindo a capacidade também de manter grandes amplitudes de movimento e até mesmo uma qualidade que a gente fala, que é a qualidade de fluência do movimento. Um movimento fluido. Entendi. Então, quando a gente fala de movimentos, você pode dizer, existem movimentos feios e movimentos bonitos? Existem movimentos. Um movimento pode ser mais ou menos fluido. Então, se você vê como você fez uma comparação de uma criança correndo, você vai ver determinada leveza naquele movimento. Perfeito. E você vai ver um movimento fluido. Por quê? Porque ela tem uma grande amplitude de movimento, porque ela normalmente a força dela está adequada para a idade que ela tem e ela consegue realizar um movimento. Quando você olha aquilo, ele é fluido, ele é limpo. Sim. E quando você olha uma pessoa, por exemplo, que tem sobrepeso ou que tem uma mobilidade diminuída ou que é mais velha e que tenta correr, você vai ver que aquele movimento não ocorre com a mesma fluência. É meio chega a ser desengonçado. Depende. Né? Você tem uma. Não vamos nem pensar no desengonçado, que você pode pensar numa pessoa, ela vai dizer, ela é descoordenada. Não, mas o movimento não tem fluência. Sim, não, e a fluência é exatamente essa, vamos colocar como leveza, vamos colocar como, imagina, é o fluxo da água, é o movimento. O equilíbrio, acho que Isso, você tem essa condição até de pensar no movimento que ele é dotado de equilíbrio, que ele é dotado de uma amplitude que você nota que aquela amplitude é correta, que não existe um sobreesforço para realizar aquilo. Na medida que eu diminuo minha mobilidade e minha flexibilidade, os movimentos vão me custar mais. O custo energético e o custo para realizar aquele movimento é maior. Então, muitas vezes a gente vai encontrar, né, pessoas que vão deambular, que vão andar, e que você vê que aquela marcha ela é uma marcha pesada, é uma marcha sobrecarregada. Por quê? Se você vai medir, por exemplo, as amplitudes articulares do tornozelo, dos joelhos, dos quadris, você vai ver que aquela pessoa tem amplitudes de movimento diferentes, diminuídas. E essas amplitudes diminuídas vão fazer com que aquele movimento tenha um custo energético maior.
dentro daquilo que a gente estava falando, então eu tenho músculos agonistas e antagonistas. Então vamos pensar na marcha. Para eu caminhar, eu preciso sempre realizar um apoio que é calcanear. Eu piso com o meu calcanhar em primeiro lugar. Para eu pisar com o meu calcanhar, eu tenho que fazer um movimento de levantar, de dorsiflexão, que eu levanto a ponta do meu pé. Para eu levantar a ponta do meu pé, eu preciso ter força na parte anterior da perna, na minha canela, e preciso ter mobilidade na parte posterior, na musculatura da minha panturrilha. Então, se eu não tenho força na parte anterior e não tenho mobilidade na parte posterior, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir apoiar com o calcanhar e não vou iniciar a marcha de forma correta. Isso vai alterar o meu padrão de marcha. Isso vai fazer com que a minha marcha não tenha a fluência que tem a marcha, por exemplo, de uma pessoa jovem que realiza isso de forma natural, ou de uma criança que realiza isso de forma natural. O mecanismo é bem característico, né? Você pega uma pessoa mais velha e ela pisa com meio plantar, né? Isso, ou que pisa até, né, sem conseguir fazer um movimento de dorsiflexão muito elevado, e que daí o pé dela já faz um desabamento, uma marcha já com desabamento. E isso vai fazer com que essa mobilidade, que é uma mobilidade que deveria ser natural, elevada até o final da vida, ela vai sendo diminuída exatamente pelo aquilo que você comentou. Então eu tenho uma redução de força, né, na musculatura do tibial anterior, que é o músculo que vai fazer com que eu faça a dorsiflexão e apoie meu calcanhar, uma redução de mobilidade, de elasticidade da minha panturrilha, então ela vai, é como se fosse um freio, então eu quero levantar a ponta, mas a panturrilha não deixa. Eu quero puxar, mas eu não tenho força. Então eu tenho uma redução desse ângulo de movimento. E isso faz com que diversos movimentos do dia a dia, quando a gente, por exemplo, vai ver a execução de diversos movimentos do cotidiano, eles vão se tornando menos fluidos na medida que a gente envelhece. Então, se a gente fosse pensar numa característica importante do movimento, é o movimento ter uma fluência. Tá? Pegando isso que você comentou, independente da idade, na tua prática clínica, dependendo da idade, as pessoas... Isso é uma capacidade que a gente consegue manter. A gente consegue treinar isso, correto? A gente consegue, independente da idade que a gente esteja, a gente consegue melhorar, treinar ou não perder. Não sei se é assim que fala. Então, vamos responder essa pergunta que você fez, mas eu vou trazer alguns casos que acontecem no cotidiano da clínica para a gente entender a importância da mobilidade e da mobilização das articulações e de alguns exercícios de alongamento para o cotidiano das pessoas que a gente atende. Então, muitas pessoas que nós atendemos reportam, né, pela manhã que elas têm dores articulares, quando elas acordam, quando elas levantam da cama, quando elas vão dar os primeiros passos, elas sentem dores no joelho, sentem dores no tornozelo, sentem dores no quadril, eventualmente dores na coluna. E nós aconselhamos essas pessoas que antes de saírem da cama, que elas iniciem mobilizações articulares. E o que é isso? Isso é quase como se fosse uma preparação para você alongar a tua musculatura. Entendi. Então, nos teus dedos dos pés lá, você vai só mexer os dedos dos pés, mobilizando apenas os dedos dos pés. Dobrando e esticando os dedos dos pés. Como se estivesse acordando as partes. Isso mesmo. Depois abrindo os dedos dos pés. Abrindo mesmo, afastando. Tem pessoas que não conseguem afastar os dedos dos pés. Por quê? Porque não trabalham, não treinam isso, não fazem esse movimento. Depois, fazendo o tornozelo trabalhar, né? Implante dorsiflexão, pezinho de palhaço, pezinho de bailarina. Depois, girando o tornozelo, né? Fazendo movimentos tanto para fora quanto para dentro. Depois, combinando esses movimentos. Que diferença faz isso? Eu fico 6, 7 horas dormindo, eventualmente até mais, dormindo ali, né? E o que acontece? Essas articulações, as articulações elas são um pouco irrigadas, elas recebem pouco fluxo de sangue. Então, quando eu começo a mobilizar, eu auxilio a articulação a receber esse fluxo sanguíneo, auxilio a liberação, né, do fluido que tem dentro das articulações, né? E esse líquido, que é o líquido sinovial, ajuda a lubrificar essas articulações e já me prepara para o movimento que eu vou fazer, que é o caminhar.
Ao mesmo tempo, a gente pede, dobra o seu joelho e estende, movimentando o pé. Depois, dobra o seu quadril e o seu joelho e estende. E as pessoas relatam que, ao fazer isso cotidianamente, muda a forma como elas iniciam o dia. A experiência que nós temos pedindo, inclusive, passando tarefa de casa, né? Que ela vai, porque as pessoas precisam de uma orientação, numa tarefa. Sim. Olha, faz 10 vezes. Quantas vezes? Faço 10, faço 15, faço 1 minuto. Conto, a gente passa algumas tarefas para essas pessoas que têm essa dificuldade e elas relatam muita melhora. Por quê? Porque no dia a dia você começa a mobilizar e fazer... imagine, você está fazendo um treinamento para aquelas articulações cotidianamente, durante 5, durante 10 minutos, e obviamente, se você não fazia isso e você começa a fazer, a tua articulação começa a sentir os benefícios de você fazer o que a gente está chamando aí de micro e macro mobilizações. Uhum. Então, quando eu pego, por exemplo, o dedo da minha mão em movimento, eu estou fazendo uma micromobilização na articulação. Quantas vezes nós damos atenção para as nossas mãos? A gente começa a dar atenção quando a artrose começa a vir e começa a ter dor e que eu não consigo abrir, não consigo fechar a mão, não consigo... E antes, quantas vezes você pensou em cuidar da sua mão, em mobilizar os seus dedos, mobilizar cada articulação dentro da capacidade que ela tem de movimento, alongar as suas mãos, né? Alongar tanto a parte da palma da mão quanto do dorso da mão, mobilizar essa articulação com cuidado, porque é uma articulação que você usa o dia todo. Então, quando você me pergunta se existe possibilidade de melhora, até onde a gente conhece na prática cotidiana, nos programas que nós fazemos na clínica, as pessoas têm melhoras muito significativas na sua flexibilidade, na sua mobilidade, e o relato maior é que esse aumento, né, dessa mobilidade, dessa flexibilidade, deixa as atividades mais fáceis de realizar no dia a dia, além do que reduz normalmente as dores articulares que as pessoas sentem. Uhum. Então, essa mobilização, o alongamento, a flexibilidade ajuda nessa amplitude de movimento que é tão importante para eu poder realizar as atividades do dia a dia. Se eu posso treinar em qualquer idade, eu não só posso, como eu devo treinar sempre. Porque, como a gente falou, como ela é uma capacidade que é perdida cotidianamente, então um dia que eu não treino, eu estou perdendo, sim. Uhum. Muitas pessoas dirigem, por exemplo, e elas não conseguem girar o pescoço. E por que elas estão com o pescoço enrijecido? Porque foram muitos anos de uso da articulação cervical com cabeças protusas, hoje ainda com uso celular, ou trabalhando em computadores, ou trabalhando em tarefas no qual a sobrecarga, né, da articulação cervical foi gigantesca. Uhum. E nunca houve um cuidado com essa articulação, com os músculos que compõem, né, toda essa região do pescoço, desde o esplênio, os escalenos, o esternocleidomastoide, o deltoide, o trapézio, que são músculos que a gente tem que trabalhar diariamente porque eles recebem estresse diariamente. Puxa, como é que eu faço isso? Você tem que aprender a contrair esses músculos, aprender a relaxá-los. Porque quando você aprende a contrair e a relaxá-los, você também começa a compreender a tensão que você mesmo desenvolve nesses músculos. Ao fazer isso, você vai começar a compreender como é que você vai movimentar a sua cabeça, como é que você vai fazer um movimento de protusão, de retração, de inclinação lateral, de rotação. Você vai fazer esses movimentos. E a cabeça foi feita para fazer esses movimentos. Então, imagine, nós temos nos pés a gente descuida dos pés com muita facilidade, porque eles vivem dentro de sapatos, de chinelos, de meias, então a gente não olha para eles. Eles estão longe da gente. Eles estão longe da gente, né? Normalmente tem chulé, então a gente não quer nem ver o pé chulezento. E aí quando você nem pensa em alongar, muitas pessoas têm fascite plantar. O que é isso? Enrijecimento da fáscia, né? Da sola do pé. Ela é advinda do quê? De sobrecarga, sem alongamento da estrutura, né, na qual a gente pisa. Então, como que a gente melhora uma fascite plantar? Com alongamentos. Eu vou alongar meus artelhos, eu vou alongar minha panturrilha, eu vou liberar as fáscias, que é o tecido que envolve os músculos. O alongamento tem isso, né, que a gente nem citou essa propriedade da fáscia, a importância da liberação das fáscias, dos tecidos que recobrem os nossos músculos. Desde a parte externa e até as partes mais internas do músculo, nós temos tecidos faciais que devem ser cuidados
por meio, né, de exercício de alongamento, por liberações quando eles estão presos, para que essa mobilidade possa ser mantida. Eu ia falar sobre isso, Beto, e a gente já está bem no finalzinho já do nosso podcast, para variar, né? Mas eu acho que fica legal a gente só fazer um apanhado, que eu acho que isso gera mais outros podcasts, porque tem muita informação, né? Sempre tem muita informação e eu acho que as pessoas precisam dessas informações. Mas isso é legal você falar, fica fácil de identificar os problemas e os desafios do dia a dia, como você citou. Essa do carro já me vem imagem de pai e mãe que começam a girar o tronco, não giram mais a cabeça, né? Dentro do carro. Então, dentro do carro. Isso é como, até que eu tinha colocado aqui, como que a gente identifica esses problemas. Então, acho que essa falta de mobilidade dentro do carro é uma coisa fácil de identificar. Essa mobilidade do pé, dos pés, essas dores nos pés é uma coisa fácil de identificar. Aquilo que você falou da mobilidade das mãos. Do ombro. Do ombro. Eu acho que do ombro, eu lembro uma vez que a gente conversou para se vestir, né? As pessoas que têm dificuldade de achar vestir um casaco, a ponta do colocar casaco, uma jaqueta. É a redução da mobilidade. Ela vai colocar um casaco, ela não consegue achar a manga do casaco, ela precisa de ajuda para colocar. E daí você me pergunta, puxa, isso é natural? Não, não é natural. É uma perda de mobilidade que normalmente está associada ao desuso. A pessoa descuidar-se, né, desses movimentos. E, claro, a gente tem que pensar que no dia a dia, a nossa postura quase toda ela é para frente. Quase tudo que nós fazemos, quando a gente vai ler, quando a gente vai lavar, quando a gente vai segurar uma criança, tudo é para frente. Então, a nossa tendência natural é levar um encurtamento muito grande na musculatura anterior, uma contração excêntrica, né? Ou seja, os músculos das costas eles ficam mais distendidos e mais fracos, e nós temos dificuldade em manter nossa postura, nós temos dificuldade em realizar movimentos de amplitude que necessitem movimentos para trás. Na medida que as pessoas envelhecem, aqui a gente recebe na clínica muitas pessoas que têm ou tiveram problemas, né, nos ombros, seja tendinite, seja bursite, seja ombro congelado, passaram por cirurgia. Por quê? Porque essa articulação é extremamente usada no dia a dia. Né? Nós fazemos um sobreuso dela sem cuidar dessa articulação com o devido cuidado. Então, eu acho que todos esses alertas que a gente está dando aqui servem para as pessoas que nos escutam compreenderem a importância tanto da mobilidade, quanto do alongamento, quanto da flexibilidade. Então, quando a gente está trabalhando exercícios de alongamento no dia a dia, dentro dos programas que nós fazemos, eles têm a intenção de gerar, de fato, saúde articular. Então, a flexibilidade, o alongamento vai melhorar a sua flexibilidade e a flexibilidade vai melhorar a sua mobilidade geral. Então, se a gente fosse pensar dessa forma, seria isso, essa prática. Então, eu posso mobilizar, né, fazer mobilizações, eu posso fazer os exercícios de alongamento, eu vou melhorar a minha flexibilidade, amplitude do movimento, e isso vai melhorar a minha mobilidade de forma geral. Legal. A gente chegou no final, pessoal. No nosso site da maioridade, a gente tem vídeos falando específicos de alongamento. Sim. Se vocês quiserem acessar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então tem vários vídeos que vocês podem fazer, né? Sim, tem de alongamentos bem legais lá, que são exclusivos para essas mobilizações que o Beto está falando. Ficamos por hoje por aqui. Obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço, beijo a todos. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar o vídeo. Isso faz a gente chegar para mais pessoas. Beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.